Deus existe? Olá a todos, bem-vindos. Este canal se propõe a apresentar uma série de argumentos não religiosos em sequência lógica e de fácil compreensão a respeito da possível existência de um Criador, pelos humanos chamado de Deus. Trata-se da exposição de um ponto de vista a qual visa confirmar se esta maneira de pensar está certa ou não. Para isso, conto com a ajuda dos que assistirem os vídeos integralmente, registrando suas opiniões ou perguntas no campo dos comentários. A maneira correta de examinar e avaliar essa série de vídeos é assistir em ordem sequencial, do primeiro ao 12º. Assistir em sequência aleatória não favorece a compreensão dos argumentos. A ordem em que esse tópico será explorado é a ordem em que os episódios devem ser assistidos para que seja tirado o melhor proveito. Essa ordem será a seguinte. Primeiro episódio. Deus existe? Por que essa pergunta deveria nos interessar? Segundo episódio. Contagem regressiva. Tempo. Terceiro, ônibus, passado. Quarto episódio, dominó. Alguém é necessário. Quinto, evidências, inteligência. Sexto, mas e daí se Deus existe? Sétimo, o manual de instruções. Oitavo, a Bíblia, a única que preenche todos os requisitos. Nono, quem é Deus? Décimo, o que Deus poderia querer de nós? 11º, existe religião verdadeira. Qual é ela? 12º e último episódio. Se Deus existe, como será o futuro? Para o proveito coletivo, eventuais dúvidas e perguntas serão comentadas em vídeos separados após o 12º episódio. De preferência, assista em tela cheia e usando fones de ouvido. Agradeço antecipadamente a todos e se alguém souber de algo melhor, espero que me conte. Sexto episódio. Mas e daí, se a conclusão for que é impossível que Deus não exista? Nos episódios anteriores, vimos que a possível existência de Deus teria implicações em nossas vidas, tanto positivas quanto negativas, e por isso essa questão deveria ser de sério interesse. Vimos também que existem várias linhas de raciocínio lógico, indicando que sem a existência de um Criador inteligente e poderoso, nada do que vemos existir teria uma explicação convincente. Nesse episódio, consideraremos algumas das implicações e consequências de Deus realmente existir. Se foi mesmo Deus que nos criou, temos que saber com que propósito Ele fez isso. Por que temos que saber? Alguém perguntaria. Para não desacertar no propósito dele nos ter criado. Quando alguém planta e cultiva uma árvore durante anos e ela não dá fruto, será que ele vai continuar cultivando e cuidando dela? Quando alguém constrói uma geladeira e ela não gela, será que seu construtor vai deixar ela existindo ou vai desmontá-la e usar as peças para outros projetos? Quando um cão de guarda não guarda a casa coisa nenhuma, só come, dorme e faz cocô pela casa, será que ele cumpre o propósito dele ter sido adquirido? Ou quando um rádio não pega as estações, mesmo depois de várias vezes tendo sido consertado por vários técnicos diferentes, por quantas vezes ainda seu dono deve continuar levando ele para o conserto?
E qual foi o propósito dele nos ter criado? Pergunte a ele, ué. Com certeza, em algum lugar, ele deve ter deixado instruções quanto ao objetivo dele nos ter feito. Esse assunto vai ser analisado em detalhes nos episódios número 8 e 10. A ciência não tem condições de nos dar essa resposta. Só quem nos criou pode. Quando Cristina faz um bolo, os cientistas podem analisar ele e dizer com precisão que ingredientes ela usou, há quanto tempo atrás ele foi assado, a que temperatura, etc. O que eles não podem dizer é com que propósito ela fez o bolo. Só a Cristina, que o fez, pode. Mas, se Deus existe, por que há tanta maldade e sofrimento? Não é Deus o praticante de toda a maldade que se viu e que se vê no mundo. Todos querem paz, mas, usando o livre-arbítrio que o Criador nos deu, todos praticam injustiças. Por que será? Será que existe um inimigo de Deus, escondido, covardemente camuflado no anonimato, nos provocando para nos afastar dele e para que tenhamos o mesmo fim que ele? O maior homem que já viveu afirmou: por que vocês não entendem o que estou dizendo? Porque são incapazes de ouvir as minhas palavras. Vocês são filhos do seu pai, o diabo, e querem satisfazer os desejos do seu pai. Ele foi um assassino quando começou e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, está falando o que lhe é próprio, porque é um mentiroso e o pai da mentira. Um dos maiores filósofos de todos os tempos concordou: se de fato as boas novas que declaramos estão ocultas entre os que estão a caminho da destruição, entre os quais o Deus deste mundo cegou a mente dos descrentes, para que não brilhe sobre eles a luz das gloriosas boas novas a respeito do Cristo, que é a imagem de Deus. Pois bem, não é Deus o responsável por toda a injustiça, mas por que Ele não nos ajuda? O que fazemos quando o nosso filho, supostamente estudando em outro país, comprovadamente não frequenta a escola e gasta todo o dinheiro da mesada que lhe enviamos em coisas e atividades prejudiciais e proibidas pelas autoridades? Continuamos mandando a mesada, nos tornando cúmplices de seus atos autodestrutivos e fora da lei? Acho pouco provável. Se o amamos de verdade e se formos pais responsáveis que procuram treinar e reajustar seu filho, provavelmente nós, repetidamente, o advertiremos, explicando as prováveis consequências de seus atos prejudiciais. Se ele insistir no proceder errado, nós cortaremos a mesada, numa última tentativa de salvá-lo das consequências de suas ações irresponsáveis e também para não sermos achados cúmplices do seu proceder errado. Essa conversa de se ele existe, por que não ajuda? É contar a história pela metade. Mesmo não sendo nosso
empregado, Ele sempre nos ajudou e ainda ajuda. Deus nos ajudou, para começar, criando-nos. É pouco isso. Nos ajudou enviando o seu próprio Filho para nos mostrar como sair dessa enrascada. Um livro tido como sagrado, que registra isso que Deus fez por nós, diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. E ele continua ajudando os que mostram interesse, reconhecimento e gratidão. Interesse, reconhecimento e gratidão pelo quê? Pela oferta gratuita que ele nos faz, vida eterna. Vai deixar para pensar se aceita essa oferta quando estiver morrendo? E como faz para aceitar essa oferta? O mesmo livro anteriormente citado, tido como sagrado, diz como faz para aceitar essa oferta. Isto significa vida eterna. Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro e aquele que Tu enviaste, Jesus Cristo. Que conhecimento a respeito de Deus e de Jesus significa vida eterna? Com certeza, não é o conhecimento que aqueles que praticam atrocidades em nome de Deus pensam ter. O próprio Jesus disse: de fato, vem a hora em que quem matar vocês pensará que está prestando um serviço sagrado a Deus. E o apóstolo Paulo confirmou essas palavras dizendo: irmãos, o que eu realmente desejo de coração e suplico a Deus por eles é que sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas não segundo o conhecimento exato. No próximo episódio, veremos onde se pode obter conhecimento exato sobre esse Criador, o qual, como já vimos, é impossível que não exista. E se alguém souber de algo melhor, espero que me conte. Pois o sábio muda de opinião, o tolo jamais. Até a próxima e até lá, fiquem todos bem.